Olá, telespectadores, internautas da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias na manhã desta quinta-feira, dia 3 de outubro. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. E a gente começa aqui mostrando para vocês a capa do jornal Folha de São Paulo. E a primeira foto é sobre a destruição no Oriente Médio, os bombardeios, a guerra entre Israel e agora atacando Beirute, capital do Líbano. Guerra se expande no Oriente Médio com a ação direta do Irã. Israel sofre primeiras baixas no Líbano. Destruição por mísseis do Irã em Israel. Teherã diz que retaliação, a morte de aliados de Hamas e Hezbollah acabou. E governo israelense promete revide. Outras chamadas de capa da Folha de São Paulo. Viciada em apostas, gasta R$300 mil e zera herança da mãe. Em 2 anos, uma mulher de 34 anos acumulou dívida de R$500 mil jogando em caça-níqueis eletrônicos. Com essas empresas de apostas online. Chegou a contratar um empréstimo de 15 mil junto ao banco e gastou toda a herança de sua mãe, cerca de 300 mil. Abre aspas. Estava tão deprimida que o meu leite começou a secar. Afirma hoje esta senhora que acaba de ter nenê. E o leite materno dela, por causa da depressão, estava secando, estava diminuindo e prejudicando a amamentação do bebê. Ainda na área internacional, despercebida, a Cisjordânia vira terra desolada na guerra de Israel. No caderno Ilustrada, que é o caderno de cultura e comportamento da Folha de São Paulo, traz como manchete de capa a estreia do filme Coringa 2, que chega aos cinemas. O musical aposta em Lady Gaga como Arlequina. Lady Gaga é uma cantora e rechaça a violência marcante do primeiro filme, o Coringa 1. No caderno de turismo, a matéria é sobre aventuras em visita ao Caribe. Cuba oferece o charme de carros antigos e na Jamaica, roteiro conta a história pessoal de Bob Marley. E a foto, vocês podem ver, aqui é o centro de Cuba. Carros antigos, que ele chama de vintage, carros antigos nas ruas de Havana, capital. A manchete da Folha de São Paulo, escolhida para essa edição de hoje, quinta-feira, dia 3 de outubro, é sobre meio ambiente, dizendo que a União Europeia propõe adiar lei antidesmate que afetará o Brasil. O plano precisa de aval do Parlamento e da Comissão Europeia para evitar que norma comercial entre em vigor no fim deste ano. Ante apelos do Brasil e de outros países que exportam produtos agrícolas, a Comissão Europeia propôs adiar em pelo menos 1 ano a implantação da sua lei antidesmatamento, cuja aplicação pode, segundo o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, afetar 30% das vendas brasileiras para este bloco, para a União Europeia. Na página de saúde, a matéria é sobre centros
psicossociais não estão prontos, não estão preparados para tratar do vício em apostas, em bets, dizem os funcionários dos CAPs. Para instalar milícia na cidade de Guarujá, o líder do PCC fez curso no Rio de Janeiro. Na coluna da Mônica Bergamo, tem uma matéria dizendo que a importunação sexual do ex-ministro Silvio Almeida, ex-ministro dos Direitos Humanos, começou em 2022 e escalou e aumentou, diz Aniele Franco. Em depoimento de 1 hora à Polícia Federal, a ministra Aniele Franco, da Igualdade Racial, afirmou que foi importunada sexualmente pelo ex-ministro dos Direitos Humanos. Segundo ela, os episódios iniciados no fim de 2022 chegaram ao contato físico. Piloto do avião de Lula declarou estado de urgência logo depois de decolar do México rumo ao Brasil, mas por causa desse problema técnico teve que voltar para a cidade do México, circular durante 5 horas para queimar o combustível e pousar com segurança no aeroporto do México. Direita bate esquerda entre candidatos em prol dos animais. Vamos agora para a capa do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. E a foto em destaque é sobre a guerra em Israel. Israel mede resposta ao Irã e concentra artilharia no Líbano. Um dia após ser atacado pelo Irã, Israel ampliou o combate ao Hezbollah em território libanês, onde já perdeu 8 soldados. Neste confronto, 8 soldados israelitas foram mortos. Ataques foram lançados a partir do norte israelense. E acima, soldado faz pausa na guerra para rezar. Rezar para matar mais gente, né? O bombardeio a Beirute, que é capital do Líbano, matou mais de 30 pessoas. Eleições 2024, sucessão na capital paulistana. Ricardo Nunes aposta em elo com o governador Tarcísio de Freitas para conter o eleitorado de Pablo Marçal nesta reta final de campanha. Hoje, quinta-feira, termina o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV. Com o fim do horário eleitoral, o prefeito de São Paulo vai tentar reforçar a associação com o governador do estado. Meta é enfrentar mobilização digital intensa preparada por Pablo Marçal para os últimos dias de campanha. E Pablo Marçal é experiente neste ambiente digital. Não é à toa que ele tem milhões de seguidores. É o mesmo caso aqui em Fortaleza, do candidato André Fernandes, do Partido Liberal. Ele domina essa área digital, se comunica bem com 1,5 milhão de seguidores que ele tem pelas redes sociais. Os outros têm que, no caso aqui de Ricardo Nunes, tem que fazer alguma estratégia para não perder eleitores. Só em capitais, o Partido Liberal, o PL, e o PT, o Partido dos Trabalhadores,
já gastaram mais com seus candidatos que o fundo eleitoral de 21 partidos. Com as maiores cotas do fundo eleitoral, o PL e o PT enviaram mais de 217 milhões de reais a candidatos a prefeitos nas capitais brasileiras, onde eles disputam a prefeitura. A manchete do Estadão de hoje é sobre a nota de crédito do Brasil, que foi feita por essa agência de avaliação de risco chamada Moody's. Grau de investimento depende de questão fiscal, alerta a agência Moody's. País tem de 12 a 18 meses para ajustes, diz vice-presidente da agência. Sobre o assunto, Celso Ming escreve: mudanças estruturais da economia. Uma entrevista com o Samuel Pessoa, ele que é pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, ele diz: a agência Moody's vai rebaixar o Brasil em 2 ou 3 anos. Medicina privada. A ANS, a Agência Nacional de Saúde, está propondo que plano individual os planos de saúde privado, os planos individuais, não os planos empresariais, o plano individual possa ter reajuste acima do permitido. Aumento seria autorizado se operadora estiver em dificuldade financeiras. E não tem uma que diga que está bem. Todas elas vão dizer que estão com dificuldade financeira. Ainda sobre as bets, jornal O Estadão, todo dia, toda edição traz uma matéria sobre isso. Desde o início, foi ele que começou abordar esse assunto nas suas edições. E a matéria de hoje diz: bets conhecidas ficam de fora da lista de autorizadas pelo governo. Uma delas, que está fora da lista e, portanto, deve ser extinta, deve ser banida do ar no dia 11 de outubro, uma delas é a empresa Esportes da Sorte. Essa empresa patrocina o Corinthians e outros times de futebol da Série A. No caderno de cultura e entretenimento do Estadão, o destaque é para a estreia dos filmes Inimigos do Batman, Encontro de Vilões, O Pinguim, estrelado por Colin Farrell, é esse aqui, essa foto à esquerda, faz sucesso no streaming. E o filme Coringa 2, com Joaquin Phoenix e a cantora Lady Gaga, chega aos cinemas. O Joaquin, mais uma vez, vive o personagem Coringa. E a Lady Gaga, nesse filme, vai atuar como o personagem Arlequina. Copa do Brasil. Corinthians perde por 1-0 em jogo dominado pelo Flamengo. Foi ontem, já alta hora da noite, terminou quase meia-noite esse jogo. Impasse com a ANEEL, Caderno de Economia e Negócios. A empresa Amba, faz nova proposta por Amazonas Energia. E a Amba é a empresa do grupo JF, dos irmãos Batista.
Ainda no caderno Economia e Negócios, exigência de origem. Comissão Europeia propõe adiar vigência de lei antidesmate. Esse assunto é até a capa, é a manchete de capa que eu acabei de ler da Folha de São Paulo. Vamos para o Rio de Janeiro, jornal O Globo. E o destaque no alto da capa é sobre um ponto boêmio do Rio que está fechando as portas. É o Espaguetilândia, palco de folclórica rixa entre Ferreira Goulart e Augusto de Campos, ponto boêmio do Rio de Janeiro, fecha as portas após 8 décadas, 80 anos. A foto de capa também é sobre a guerra no Oriente Médio. E a legenda desta foto, a cidade aqui pegando fogo por causa dos bombardeios, diz: acirramento. Israel volta a bombardear Beirute, que é a capital do Líbano, com explosões que entraram pela madrugada. Um centro médico ligado ao Hezbollah foi atingido, deixando 6 mortos. E a manchete do Globo também é sobre esse assunto. Guerra estendida. Israel intensifica ações no Líbano enquanto avalia retaliação ao Irã. Tel Aviv ordena novo bombardeio a Beirute e entra em confronto direto com o Hezbollah. Saudade do sucatinha, é o avião presidencial. Fumaça, sem internet, palavrão. Às 5 horas de pane do Aerolula. Após trepidações e fumaça na turbina ao decolar, o avião deu 50 voltas no céu do México para queimar combustível e pousar em segurança. Durante as 5 horas de tensão, relata a repórter do Globo Naira Trindade, o presidente Lula se irritou com pilotos, xingou o telefone mudo, fez piada com senadoras e mandou servir o almoço. Ele disse: nessa hora, até um ateu reza, disse o presidente. O ateu é aquele que não acredita em Deus. Então, na hora do aperreio, o avião com pane elétrica, sobrevoando por 5 horas a cidade do México para poder pousar, o Lula disse: nessa hora, até um ateu reza, pedindo proteção a Deus. Mas brasileiros acham o governo regular que ótimo. É a avaliação, a pesquisa, nós vamos ver nas páginas internas, é uma pesquisa sobre a avaliação do governo Lula que caiu de avaliação. Eleições 2024. Bolsonaristas largam o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes Marques é o ministro, e embarcam na candidatura do também bolsonarista Pablo Marçal. Pablo Marçal é mais bolsonarista, atrai mais os votos dos bolsonaristas radicais do que o Ricardo Nunes, que tem o apoio do presidente. A família bolsonarista, a família de Jair Bolsonaro, não tolera Pablo Marçal. Já essa briga nas redes sociais é comum. Incentivados pela distância que Bolsonaro manteve da campanha de Ricardo Nunes, expoentes do núcleo fiel
ao ex-presidente, como o deputado federal Nicolás Ferreira, defendem que Marçal representa melhor a direita, representa melhor o eleitorado conservador de São Paulo. E por isso, o Nicolás Ferreira está pedindo voto para Pablo Marçal. E a disputa, segundo as pesquisas eleitorais, está no empate técnico, no empate triplo entre Ricardo Nunes, do MDB, Guilherme Boulos, do PSOL e Pablo Marçal, do PRTB. Domingo nós vamos saber dois dos três quem vão para o segundo turno de votação, marcado para o dia 27 de outubro. Debate da TV Globo hoje é teste final para campanhas. E o debate será às 22 horas de hoje. Aqui em Fortaleza também haverá debate, nesse mesmo horário, com os candidatos a prefeito da capital cearense. Ministra Aniele Franco diz à Polícia Federal que era assediada por Silvio Almeida desde 2022. No depoimento de 1 hora, ministra da Igualdade Racial disse que a importunação sexual pelo ministro dos Direitos Humanos começou ainda na transição de governo. Comissão Europeia propõe adiar a lei antidesmatamento e isso beneficia o Brasil. A lei seria lá na União Europeia, passaria a vigorar agora em dezembro. Só que o Brasil pediu que adiasse. E eles estão aí avaliando adiar o início, o vigor, a entrada em vigor dessa lei por mais um ano. O braço executivo da União Europeia recomendou que o veto à compra de produtos oriundos de área desmatada ilegal ou legalmente entre em vigor um ano depois, em dezembro de 2025, após pressão de países exportadores de produtos para a União Europeia, como o Brasil, a Indonésia e também os Estados Unidos. A mudança tem de ser votada pelos parlamentares europeus e pelos parlamentares dos países membros. Nós lemos agora no Estadão, vocês viram, que se entrar em vigor ainda este ano, o Brasil poderá ter uma redução de 30% nas suas exportações para a União Europeia, porque o país não atende às novas regras da lei antidesmatamento que é estabelecida pela União Europeia para fazer compra de produtos de outros países. Questões fáceis que ajudam na preparação para a prova do Enem. É uma matéria que o jornal Globo traz hoje na sua página 13. Copa do Brasil. Flamengo joga bem e vence na estreia de Felipe Luiz, que é o novo treinador, depois que o Tite foi dispensado. O Vasco da Gama leva virada em Belo Horizonte. As empresas de apostas bets que patrocinam clubes ficam de fora da lista autorizada pelo governo federal a funcionar. Casas como Esporte da Sorte e Stake, principais investidores financeiros em times de futebol como Corinthians, Bahia e Grêmio, não receberam aval do Ministério da Fazenda para funcionar. E clubes se preocupam. Como é que agora eles vão receber o dinheiro dos patrocínios
se essas empresas vão sair do ar, vão ser banidas de vender apostas online. Outra chamada de capa do Jornal Globo de hoje: como evitar infecções que agravam risco de câncer. Vacinar contra HPV e não compartilhar talheres e copos são orientações de médicos para evitar o contágio de vírus e bactérias causadores de infecções que podem levar ao câncer. Estado cogita expandir metrô até a Praça 15. Após acordo para retomar a obra da Estação da Gávea, o governo do estado do Rio de Janeiro estuda viabilidade da linha entre Estácio e Praça 15, plano diretor do metrô de 2017 não saiu do papel. A chamada de capa para matéria no segundo caderno, que é o caderno de Cultura e Entretenimento do Globo, diz: vou muitas vezes ao Brasil, fico na casa de Caetano, diz Almodóvar, o diretor espanhol de cinema que tem seu novo longa-metragem exibido no Festival do Rio a partir de amanhã. Fala de temas da trama, como aproveitar cada momento do dia, apesar das circunstâncias. Diz que já não se sente forte como nos anos de 1980 e que podia passar a noite festejando, e depois ir filmar. E afirma que, abre aspas, adoraria trabalhar em português e poderia fazer um filme aqui no Brasil. E está aqui a foto do renomado diretor de cinema Almodóvar, que é amigo aqui de Caetano Veloso. Agora vamos para a página do jornal cearense O Povo. E a manchete de capa: Ceará em 2024. Aplicação de multas por desmatamento chega a 16 milhões de reais. Operação Mata Atlântica em pé aplicou 16 milhões 325.100 reais em multas este ano em 8 municípios cearenses. O número representa um aumento de cerca de 745,67% em relação a 2023, que chegou a R$ 1.930.435. E essas multas foi aplicada pelo IBAMA. Esta foto é para ilustrar a reportagem que o Jornal Povo traz hoje, dizendo: saúde pública, as atribuições das 3 esferas, União, Estados e municípios, no gerenciamento do SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Esta outra foto é para ilustrar a matéria aqui da cidade de Fortaleza. Nova horta social no bairro da Sapiranga beneficiará 400 pessoas em insegurança alimentar. No caderno de economia, a chamada de capa é para o programa para compra de casa no Ceará. Tem 8,9 mil vagas, 8.900 vagas. A chamada de capa para o caderno Vida e Arte é para a estreia de Coringa,
Delírio a dois. O filme investe em narrativa onírica. Onírica é que diz respeito a sonhos. Onírica. E músicas famosas. Nas páginas de política, o destaque é para uma pesquisa do Instituto Atlas Intel, na cidade de Juazeiro do Norte. E nessa pesquisa, o atual prefeito Gleidson Bezerra cai nas intenções de voto, o seu concorrente Fernando Santana sobe, e eles empatam tecnicamente. E na área de esportes, a chamada de capa é Copa do Mundo de Futsal. Brasil vence a Ucrânia e volta a disputar uma final de Copa do Mundo após 12 anos. E a final será ou entre a Argentina ou entre a França. O jogo da Argentina contra a França, das equipes de futsal, será agora meio-dia. E quem sai vitorioso vai disputar a final com o Brasil. Agora vamos para Brasília, Distrito Federal. Jornal Correio Brasiliense também traz como destaque essa foto sobre a guerra no Oriente Médio. Irã na mira, Beirute, capital do Líbano, atacada. No deserto de Negev, israelenses tiram fotos sobre míssil disparado pelo Irã. É um míssil iraniano e tem aqui algumas crianças em cima do artefato. Olha o tamanho. Olha o tamanho desse projétil. Tirando foto em cima desse míssil. A manchete do jornal diz: os cartões de créditos e bancos ampliam o cerco às bets, as empresas de apostas online. Diz assim a chamada de capa da manchete. Numa ofensiva para tentar frear os gastos dos brasileiros com as apostas em sites e aplicativos, antecipando prováveis medidas que serão adotadas pelo governo federal, a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito, a ABECS, vetou o uso dessa modalidade de financiamento com os jogos. A medida será aplicada imediatamente. Em outra frente, a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, sugeriu às autoridades a suspensão das transferências de dinheiro para as bets por Pix para as empresas bets. Numa reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente da FEBRABAN, o Isaac Sidney, propôs que o pagamento instantâneo das apostas seja temporariamente suspenso. O Tribunal de Contas da União vai monitorar o movimento das apostas, dos apostadores e das empresas. Expectativa e tensão pelo resgate. Está aqui o avião que é o KC-30 da FAB, Força Aérea Brasileira, que saiu do Rio de Janeiro, faz escala em Lisboa, em Portugal, antes de ir para o Líbano. Autorizada pelo presidente Lula, a FAB deve repatriar até domingo próximo a primeira leva de 220 brasileiros que moram no Líbano e pediram para voltar ao Brasil por causa da guerra. Sob bombardeios intensos, famílias inteiras aguardam a convocação de embarque
mas a indicação do Itamaraty é que a prioridade neste primeiro voo seja de mulheres, idosos e crianças. A colônia do Brasil no Líbano tem mais de 20 mil pessoas. Assédio, ataques desde 2022. Ministra Aniele Franco depõe à Polícia Federal e revela que abordagens de Silvio Almeida ocorriam desde o governo de transição. Em torno de Brasília, direita é maioria. Nas 11 cidades da região metropolitana do Distrito Federal, partidos com pautas conservadoras dominam as campanhas eleitorais. Airbag pode ter provocado morte. A assistente social Marcela Mello, de 37 anos, morreu em acidente no bairro do Cruzeiro, em Brasília, por supostamente ter sido atingida por uma peça que se soltou do sistema de segurança do carro, do veículo, que é esse airbag, que ele explode no caso de batida para proteger o motorista ou o passageiro de se projetar para frente e internamente do carro, ou para a direção ou para a frente ali do carro. O carro deveria ter passado por recall. Recall é aquele chamamento que as empresas, principalmente as empresas de automóveis, chamam para trocar alguma peça ou fazer algum ajuste nos seus veículos. O carro deveria ter passado por esse conserto, por esse recall, justamente para a troca do equipamento. E no caso aí, a proprietária não foi a empresa fazer essa troca e acabou morrendo. Distrito Federal deve igualar hoje, quinta-feira, seca histórica de 163 dias sem chover no Distrito Federal. É chamada no caderno de cultura do Correio Brasiliense a estreia do Coringa, que se reacende, o filme. Um dos vilões mais admirados do cinema está de volta, 5 anos depois. Agora é namorado da música e de uma musa. E a musa é a Arlequina, personagem vivida pela cantora Lady Gaga. A entrevista, Correio Brasiliense traz uma entrevista hoje com o ex-ministro do TSE, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, ele que analisa a violência política no país. E por último, é chamada de capa do Correio Brasiliense, na área de esportes, mandantes largam na frente. Atlético de Minas Gerais derrota o Vasco em Belo Horizonte por 2-1 e terá vantagem mínima no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. E o Flamengo está em situação igual depois de vencer ontem à noite o Corinthians por 1-0 no Rio de Janeiro. Agora vamos para a capa do jornal Valor Econômico. E a primeira chamada é sobre mudança climática. E é uma frase da ministra Marina Silva, ministra do Meio Ambiente. Ela disse: se o G20 fizer seu dever de casa, muda em 80% a realidade atual. Bolsa de Valores. Novo mercado da B3, que é a Bolsa de Valores de São Paulo, chega aos 25 anos com polêmicas sobre selo em revisão. O economista Mansueto Almeida Barbosa, ele que foi
assessor na área de economia do gabinete do ex-senador cearense, do então senador cearense Tasso Gereissati. Ele dá uma entrevista hoje ao Valor Econômico, dizendo que vê retomada do grau de investimento pelo Brasil muito difícil. O Brasil retomar o seu grau de investimento previsto aí por essa agência de avaliação de risco chamada Moody's. A manchete do Valor Econômico: investimento de municípios cresce 33% no primeiro trimestre deste ano. Grupo das 153 cidades com mais de 200 mil habitantes gastou 45,7% do total, de 42,2 bilhões de reais. Israel bombardeia centro de Beirute. Estados Unidos tentam moderar represália de Israel ao Irã. Esta foto desta jovem senhora é uma entrevista com a Abby Clayson. Os executivos de marketing nunca tiveram tantos dados à disposição para traçar estratégias para seus clientes, mas pesquisa da Dentsu Creative mostra que 79% admitem dificuldade em prever o comportamento do consumidor. Abre aspas, são grandes mudanças e o velho manual de marketing não é mais tão relevante, disse a presidente global da agência Dentsu Creative, a Abby Clayson, nessa entrevista ao Valor Econômico. O uso de cartão de créditos para pagar apostas online é proibido por associação do setor. A União Europeia propõe adiar a legislação anti-desmatamento, a entrada em vigor desta legislação. O STF, o Supremo Tribunal Federal, confirma a redução do Reintegra. O comitê sugere às lojas americanas aprofundar as investigações para o caso de corrupção que aconteceu na empresa. E por último, este senhor, ele é o Sidney Kleidner. Ele é o presidente, é o diretor-presidente do Hospital Albert Einstein, que vai testar o exoesqueleto robótico capaz de perceber a intenção de movimento do paciente em recuperação. É uma iniciativa pioneira na América Latina. Com esta matéria eu encerro aqui a leitura das capas dos principais jornais do Brasil. Nas páginas internas da Folha de São Paulo, Edson, eu mostro aqui os dois editoriais da edição de hoje. O primeiro, guerra regional já é realidade no Oriente Médio. Ataque do Irã a instalações militares de Israel e campanha de Tel Aviv contra o Hezbollah abrem caixa de Pandora além da faixa de Gaza. Escalada de conflitos criará uma conta a ser paga por todo mundo. Segundo editorial, liberdade para cuidar da própria saúde. Ao se pautar pela autonomia individual, o Supremo Tribunal Federal, STF, acerta, permitindo que pacientes recusem tratamento médico por motivos religiosos. Mesmo princípio deveria orientar legislações sobre drogas e eutanásia no Brasil. Vamos para as páginas de política da Folha. A primeira matéria é sobre a sucessão na Prefeitura de São Paulo. Aqui uma foto com o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, ao lado de sua candidata a vice, a ex-prefeita da capital, Marta Suplicy.
ela é do PT e ele do PSOL, dizendo: Boulos vive indefinição sem Lula, que cancela live e prevê reta final com emoção em São Paulo. Presidente alegou cansaço após problemas em voo ao México, mas confirma caminhada no sábado, dia 5. Campanha tem dúvidas sobre o segundo turno, já que está havendo lá um empate triplo entre o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, o próprio Guilherme Boulos em segundo, mais empatado, e o terceiro, Pablo Marçal. 2 desses 3 irão para o segundo turno. A outra candidata, Tabata Amaral, ela é candidata pelo PSB, diz ver desespero na campanha do concorrente Boulos e cita repasses milionários. Deputada federal pelo PSB aposta em endurecimento no embate com o candidato do PSOL na reta final para tentar garantir uma vaga no segundo turno das eleições de São Paulo. A candidata a vice, Marta Suplicy, curte post de deputada que criticava seu parceiro de chapa. Lula, pesquisa do Instituto Quest, Lula tem avaliação positiva de 32% e negativa de 31%, afirma pesquisa sobre a gestão, sobre essa terceira gestão do presidente Lula à frente do governo federal. Ainda sobre a eleição em São Paulo, auditorias de órgãos anticorrupção caem 70% durante a gestão do atual prefeito Ricardo Nunes. Prefeitura diz ter havido mudança de metodologia baseada em critério internacional. Guilherme Boulos foi o que menos cresceu nas redes sociais durante a campanha em São Paulo. Vamos ver aqui a situação dos outros candidatos. Aumento de seguidores dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Seguidores em milhões, entre 16 de agosto a 25 de setembro. Guilherme Boulos aumentou 1,2%, saiu de 6,45, para 6,57. Pablo Marçal subiu 4,8%, tinha 17,23, foi para 18,6. A Tabata Amaral também cresceu muito, também igual a Boulos, igual a Marçal, a Pablo Marçal, também com 8,8%, com 4,8%, desculpa. Ela tinha 3,14 e subiu para 3,29. O Ricardo Nunes, atual prefeito, subiu 3,7%, tinha 1,14, passou para 1,18. E o Luiz Datena, que é o candidato a prefeito pelo PSDB, subiu também muito, 3,9%. Tinha 3,53 e passou para 3,67. Portanto, o candidato do PSOL foi o que menos cresceu, 1,2% nas redes sociais, de 6,45 para 6,57. Chinês pede voto em mandarim, em São Paulo, que tem 10 estrangeiros candidatos. Naturalizados brasileiros levanta bandeiras das comunidades a que pertencem em busca de votos para a Câmara Municipal de São Paulo e enfrentam xenofobia nas redes sociais. Outra matéria na área de política. Maninho do PT e filho devem ir a júri popular
por agressão em 2018 a bolsonarista. Direita supera esquerda entre candidatos com nome de urna em defesa da pauta animal. Reduto de pai de Lira é o Arthur Lira, presidente da Câmara Federal, ele é do PP de Alagoas. Reduto de pai de Lira reflete disputa por hegemonia política em Alagoas. PSD, MDB e PP lideram em doações de pessoas físicas nas eleições municipais. Caderno de mercado, economia. Após apelos do Brasil, Europa propõe adiar início do vigor da lei antidesmatamento. Gastei a herança de minha mãe de R$300 mil, diz viciada em apostas. Antes de liberação, era proibida executar dívidas de jogo, agora bets transferem risco para bancos que podem buscar a justiça. Governo atual pode chegar ao grau de investimento com limite de gastos, diz a agência de avaliação de riscos, Moody's, vice para risco soberano da agência, que pôs país a um passo de selo de bom pagador, afirma que é preciso manutenção do crescimento. AMBA, a empresa AMBA dos irmãos Joesley Batista, dos irmãos Batistas, rejeita plano da ANEEL e apresenta nova proposta para comprar a Amazonas Energia. Vale do Rio Doce e BNDES investirão R$500 milhões em fundo para minerais. Guerra no Oriente Médio reduz chance de preço da gasolina cair no Brasil. China injeta $100 bilhões no exterior em tecnologia de energia limpa. STF decide que é válido reduzir ressarcimento a exportadores. Produção industrial volta a crescer em agosto com impulso do setor extrativo. Javier Milei, presidente da Argentina, decreta Aerolines sujeita à privatização e acelera a venda. O programa Desenrola, agências reguladoras devem obter R$4 bi. Caderno Mundo. Israel sofre suas primeiras baixas na invasão terrestre contra o Hezbollah. Reunião do Conselho de Segurança tem ameaças. Discursos de países envolvidos no conflito no Oriente Médio demonstram dificuldade da ONU em mediar crise. Exército de Vladimir Putin, na Rússia, conquista a fortaleza do leste na Ucrânia. Com cenário de destruição, Cisjordânia vira frente esquecida da guerra de Israel. Meu sobrinho virou uma pilha de ossos, afirma palestino. Segundo versão da família, soldados de Israel usaram fósforo branco para queimar cadáver. Ainda na área de mundo, milhares ocupam as ruas na Argentina contra o presidente Milei e por mais verba para universidades. E aqui está a foto dessa manifestação lá na Argentina. Argentinos protestam
contra provável veto de presidente ultraliberal à recomposição do orçamento das instituições públicas superiores. Páginas de Brasil, cotidiano. Professores relatam sofrer agressão de alunos ao impedir o uso de celular em sala de aula. Para psiquiatra, comportamentos agressivos indicam vício de estudantes e os docentes, os professores, precisam do suporte da escola ou da rede para solucionar conflitos na sala. São Paulo vai dar bolsa estágio para 3% dos estudantes do ensino técnico. Ao menos 19 capitais terão passe livre no transporte público no primeiro turno. Aqui em Fortaleza terá transporte livre. Foi uma mensagem enviada pelo prefeito Sarto à Câmara Municipal e a Câmara Municipal já aprovou. Portanto, em Fortaleza terá transporte público no próximo domingo, no primeiro turno de votação das eleições municipais 2024. Outras 5 cidades, diz aqui a matéria da Folha de São Paulo, outras 5 cidades disseram que ainda não definiram as regras. Decisão do STF de outubro do ano passado determina essa gratuidade. Aposentada atingida por enchente no Rio Grande do Sul teme ser esquecida após as eleições. São Paulo e Rio de Janeiro têm dia mais quente do ano antes da chegada da frente fria. Líder do PCC fez curso no Rio de Janeiro para implantar milícia em Guarujá, diz investigação. Polícia Civil do Rio investiga se mulher deu bombom com veneno para criança. E esta criança, de 6 anos, morreu. Ministros de Ambiente do G20 se reúnem no Rio de Janeiro. Se o grupo fizer o dever de casa, muda nossa realidade, diz a ministra Marina Silva. Página de saúde. Centros psicossociais não estão preparados para o vício, para atender viciados em bets, viciados em apostas online, dizem funcionários. Caderno de esportes. Corinthians vive incerteza com a empresa Esportes da Sorte, embora possa receber multa milionária. E essa empresa Esportes da Sorte, patrocinadora do time, não está na lista de bets regularizadas que podem atuar no Brasil. Se ela não está regularizada, a partir do dia 11 de outubro, ela sairá do ar. Contrato do Corinthians com essa Esporte da Sorte tem cláusula anticorrupção, com medidas para prevenir lavagem de dinheiro. Em caso de rescisão, o clube receberia 100 milhões de reais da empresa. Após 12 anos, o Brasil volta à final do Mundial de Futsal em busca do hexacampeonato. E a decisão final será entre Brasil ou a França ou a Argentina. O jogo da semifinal, França e Argentina, será logo mais ao meio-dia. E o vencedor desse jogo vai disputar a final com o Brasil. Caderno Ilustrada da Folha de São Paulo, a manchete é a estreia do novo Coringa. Quem ri por último? Novo Coringa, um musical com Lady Gaga, a cantora, que rechaça a violência do primeiro filme, estreia alvo de mais vaias
do que aplausos. Vamos para as páginas internas do Estadão. E a primeira nota da coluna do Estadão diz: pane em voo oficial irrita Lula e resgata debate interno sobre a compra de um novo avião presidencial. A pane no avião oficial da Presidência da República não causou medo, mas uma grande irritação no presidente Lula, que reclamou da conectividade instável, internet instável, em um momento tenso como aquele. De acordo com aliados, o petista avalia a aeronave comprada há 18 anos como antiquada e voltou a considerar a sua substituição. Ao final do voo, ele ressaltou que era preciso pensar sobre a segurança dos aviões utilizados nas comitivas presidenciais. A atenção a bordo resgatou dentro do governo as discussões sobre comprar um novo avião presidencial ou reformar unidades em posse da FAB, da Força Aérea Brasileira. O presidente Jair Bolsonaro comprou aeronaves da empresa Azul, mas os modelos precisam ser adaptados para uso presidencial. Uma reforma cara que pode custar pontos na popularidade de Lula. Pois não, Edson? O Noticiário Nacional está dando agora como uma matéria novíssima a morte do jornalista e apresentador de televisão Cid Moreira, uma das figuras mais conhecidas do país, porque durante muitos anos ele foi o apresentador do Jornal Nacional da Rede Globo. Está aí essa capa do UOL tratando dessa informação, que embora ele fosse uma pessoa já próxima de completar um centenário, 100 anos de vida, já estava com 97 anos, ainda atuava, ele fazia vídeos para a comunidade católica brasileira. O que diz a matéria, Alceli? Diz o seguinte, Edson: Cid Moreira morre aos 97 anos, diz Globo. Cid Moreira morreu hoje aos 97 anos. A informação foi divulgada por Fátima Sampaio, que é jornalista, esposa do apresentador, a Patrícia Poeta, que fez o anúncio no programa Encontro agora pela manhã. O apresentador, locutor e jornalista enfrentava dificuldade de funcionamento dos rins desde 2022 e, por esse motivo, recorria a sessões de diálise. O tratamento, que começou no hospital, passou a ser realizado em casa com a ajuda de sua mulher. Dono de uma voz inconfundível, o comunicador fez história na televisão brasileira por apresentar o Jornal Nacional durante 27 anos. A estreia foi ao lado de Wilton Gomes, em 1969, com quem dividiu a bancada por 2 anos. A parceria mais lembrada, entretanto, é com Sérgio Chapelin, com quem trabalhou por mais de uma década. Ao lembrar a estreia no JN, Cid contou ao site Memória Globo que não tinha total compreensão da importância daquele momento. Abre aspas. Eu chegava no horário de fazer o jornal, não participava da redação. Eu só ia para apresentar o jornal. Naquele dia, cheguei e vi aquele nervosismo, todo mundo preocupado. E para mim era normal,
mas no dia seguinte vi na capa do jornal O Globo, Jornal Nacional, aí comecei a perceber a dimensão. O Jornal Nacional passou por uma reformulação e Cid Moreira foi substituído em 1996 por William Bonner e Lilian Vitfib. O locutor também integrou a equipe do programa Fantástico. Alguns dos momentos mais lembrados é a narração do quadro do Mr. M, o mago mascarado que revelava os truques de mágica. Cid Moreira era carinhosamente chamado de Cidão pelos amigos mais íntimos e familiares, apelido que posteriormente passou a usar também nas redes sociais. O apresentador nasceu no dia 27 de setembro de 1927 em Taubaté, no interior de São Paulo. Ele era formado em contabilidade e a transição para a comunicação aconteceu por acaso, após um amigo cujo pai era diretor de uma rádio da cidade de Taubaté ser surpreendido pelo talento do locutor com um microfone em uma festa regional. O amigo o convenceu a fazer um teste de locução e assim Cid passou a narrar comerciais até começar a trabalhar na televisão. Subtítulo: A Voz de Deus. A partir de meados da década de 90, Cid Moreira passou a se dedicar àquela que considerou como a principal missão de sua vida, a locução de passagens bíblicas, trabalho que o levou para o YouTube. Em 2011, gravou a Bíblia na íntegra em audiobooks. As cópias de CD superaram o marco de 60 milhões de exemplares vendidos. Em entrevista ao UOL, em 2017, o primeiro apresentador do Jornal Nacional da Rede Globo disse que não sentia saudade do telejornal que o projetou para o país. Abre aspas, não tenho saudade nenhuma porque hoje, na altura dos meus 90 anos, eu vivo uma fase que considero mais gloriosa. Eu invisto em mim, levando a palavra de Deus sempre que eu posso, disse Cid Moreira. A frase destacada dele: é uma missão que eu vou cumprir até o último dia da minha vida. Guerra com os filhos parou na justiça. Cid Moreira travou uma disputa familiar que se acirrou no último ano e foi parar na justiça. O filho Roger Moreira, que foi adotado pelo apresentador com uma outra mulher, acusou o pai em uma entrevista à Record TV de deserdá-lo, retirando-o do direito à herança. A confusão não terminou por aí e o filho biológico Rodrigo Moreira alegou que foi abandonado pelo pai. Os irmãos se uniram e protocolaram uma ação de interdição do pai, além da prisão de Fátima Sampaio, a atual mulher de Cid, alegando maus tratos por parte dela contra o apresentador. Cid e Fátima se manifestaram publicamente com a gravação de um vídeo em que negaram as acusações. Abre aspas, acima de tudo, estamos ligados pelo amor, fecha aspas, disse Cid Moreira. Portanto, mais uma vez, encerramos aqui a leitura desta matéria do site UOL, noticiando a morte de Cid Moreira aos 97 anos. Fica aqui os nossos sentimentos, a nossa solidariedade à jornalista Fátima Sampaio, ela que já trabalhou aqui em Fortaleza. Ela foi funcionária, ela foi repórter por um tempo no jornal O Povo. E depois que conheceu, numa entrevista
Cid Moreira, ela se mudou para o Rio de Janeiro e mora lá no Rio de Janeiro até hoje, né? Com o Cid, que morreu na manhã desta quinta-feira, dia 3 de outubro. Nossas condolências aos familiares. Retomamos aqui as páginas internas do jornal O Estadão. Os dois editoriais do Estadão de hoje, o primeiro diz: a perigosa escalada no Oriente Médio. Irã e Israel vinham administrando hostilidades para impedir que chegassem a um ponto de não retorno, mas isso parece ter mudado e nada garante que uma eventual guerra seja limitada. Segundo o editorial do Estadão, os camelôs do orçamento. Orçamento secreto do Congresso Nacional, feito pelos parlamentares, segue firme e forte. Emendas parlamentares viraram artigo de compra e venda. Ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, não cabe conciliar nada entre poderes. Sem transparência, não há emendas parlamentares. É simples assim, defende o jornal Estadão. Páginas de política. Fim do horário eleitoral, que se encerra hoje, no rádio e na TV, mobiliza estratégias dos candidatos Pablo Marçal, do PRTB, e Ricardo Nunes, em São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB. Voto útil opõe manifestos de apoio a Boulos e a Tabata Amaral, que também é candidata a prefeita do Rio de Janeiro, pelo PSOL. Só em capitais, o PL, Partido Liberal, e o PT, Partido dos Trabalhadores, gastaram mais do que o fundo eleitoral, do que os recursos eleitorais de 21 partidos. Vamos ver aqui a situação do Nordeste. No Nordeste, começa por Fortaleza. O Evandro Leitão, do PT, já recebeu do partido 4.300.000. O André Fernandes, do PL, já recebeu do partido 13.200.000 reais. Com essas informações, a gente encerra o nosso primeiro bloco de notícias na manhã desta quinta-feira, dia 3 de outubro. Obrigado mais uma vez pela sua audiência e convido você a continuar com a programação da TV da Transparência. Temos mais notícia, debates sobre gestão pública e muitos outros programas. Também dê uma olhada, convido a você para fazer uma leitura no blog do Edson Silva, com matérias exclusivas sobre política, sobre o Poder Judiciário e sobre gestão pública. Muito obrigado.